Boa tarde, Andorinha. Boa noite, bom dia e drugadinha também. Bem-vindos a mais um podcast, O Revoar, o podcast das Andorinhas sobre educação viva e consciente e o que mais estiver vivo em nós aqui agora. Boa tarde, eu sou a Maíra. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou a Ariene, guardiã da Andorinhas. Olá, tudo bem? Eu sou o Eric. Eu sou o Max Antunes. E eu sou o Anne da Autoé. É isso aí. Então, essa semana surgiu essa questão aqui em casa, que o Martim está bem envolvido com livros e fica tempo olhando, então eu lancei lá no Instagram a pergunta se o pessoal achava que esse interesse pelos livros vinha de nascença. E deixei em aberto essa questão. E eu mesma responderia da seguinte forma, para dar início à nossa conversa sobre crianças e livros, que nós nascemos seres curiosos, né? Curiosos por tudo, independente da ferramenta, se é um livro, se é um copo, se é um passarinho. Então, de nascença, a gente vem com essa curiosidade, com essa vontade de descobrir, né? Como é que as coisas funcionam, o que acontece, como que reflete em mim. Então, essa curiosidade é o do ser humano, né? De estar no mundo. E o livro, ele é uma dessas ferramentas que pode estar disponível para uma criança, porque o livro, ele abre uma amplitude, é uma relação, né? Porque vem ali uma história. Então, eu sinto que é essa amplitude de um cenário, de uma vida, do que for, né? Porque o livro pode trazer qualquer coisa. E também uma oportunidade de entrar talvez em contato com sentimentos ou que a gente esqueceu, ou que não sabia que tinha, ou se espelhar no outro, né? De deixar o livro como uma ferramenta para aflorar coisas em nós. Pensamentos, sentimentos, principalmente. E eu sinto que é uma ferramenta muito rica para se ter no entorno das crianças. Não que quem não tenha ou quem não ache esteja errado, é só uma ferramenta. Podem haver 1000 outras ferramentas, mas o livro é uma ferramenta incrível. Eu considero que tanto, né, a gente pode ir debatendo agora sobre isso, né, mas tudo que traz ou de imagens ou da própria escrita, né, e como a criança vai percebendo as letras no livro, enfim. Tem muito pano para manga, como disse o Eric antes. Reza a lenda, inclusive as novelas e os filmes, que nós somos tão curiosos já ao nascer que alguns já nascem de olho aberto. Então, eu diria sim, é de nascença o interesse. Não importa pelo quê. Pelos livros? Também. Claro. Inclusive, isso que dando aqui os créditos que o Eric trouxe antes do podcast, isso das mães e dos pais fazerem leituras, contações de histórias para a própria barriga durante a gestação. Uau! Sim, isso constrói algo. Isso é uma relação que marca a vida de uma criança. Mesmo antes do nascimento. Nasce então com a criança? Para mim, nasce. Para ti? Me veio a lembrança do livro Mundo de Sofia, em que o autor traz uma metáfora, assim, que a gente nasce como se estivesse lá na pontinha dos pelos, né? Lá em cima, que qualquer vento nos sacode e isso causa em nós aquela surpresa com a vida. Tudo lá da pontinha, lá do alto, é muito interessante de se ver
e nos causa esse encantamento. E que depois, se eu não me engano, é um cachorro, né, que ele usa no exemplo, como se a gente... Eu acho que é um coelho. Coelho? É possível. Eu lembro que é um animal, mas faz muito tempo que eu li. E aí, depois a gente nasce lá na pontinha dos pelos, e depois a gente vai descendo até chegar à raiz ali do pelo, próximo do que seria o nosso couro cabeludo, né? E aí eu lembro que na época que eu li, eu pensei, nossa. E aí eu fiquei me questionando assim, o que é que me encanta na vida, né? O que eu nessa idade que eu tô me traz esse encantamento da criança, que a criança tem e que é natural. E sim, a gente nasce com esse interesse, com esse encantamento pela vida. E também pelos livros, e também pelas histórias. Trazendo e dando devidos créditos a quem realmente merece a essa citação aí, aonde a gente está indo, quem traz isso, e para quem está curioso, que está nos ouvindo, que está nos vendo agora nesse momento, é a Yolanda Regis, no livro A Casa Imaginária. Ela vai trazer essa relação da criança e a leitura na primeira infância. Então, aí que ela vai trazer essa questão até de que, às vezes, é muito importante a gente tá lendo, já que já tem o hábito construído por nós mesmos, não daquele de passar uma impressão, né, de ser natural ali, de já ter o próprio hábito de... Posso voltar daquele ponto? Sim. Pode. Então vamos lá. Quando há o hábito de leitura natural, sem forçar, sem querer passar alguma coisa, entendeu? Porque aquela ideia de, porque eu não li durante a minha infância, a minha juventude, eu quero que o meu filho, minha filha leia também, né? Aquele hábito natural que você já tem, e durante a gestação tu já adquirir aquela coisa gostosa de você começar a fazer contações de histórias para a criança que está ali, já junto com você, num laço tão íntimo e literalmente interno ali, né? E a partir daquilo já começa a se relacionar a escuta, e a palavra, a leitura, de alguma forma já começa a vir para aquela criança como algo que naquela família, para aquela mãe, né, é algo natural. Então isso já estimula de alguma forma a leitura ser natural, né? Total. Confesso que eu fiquei viajando aqui numa coisa bem pessoal, mas que eu vou botar na roda. Qual que é a primeira história que você vai contar para sua barriga? Nossa. Tem uma fase em que já é, entre aspas, comprovado que os bebês ouvem, né? E daí, a partir daí, qual seria a primeira história que você contaria? Enquanto tu pensa, Maíra, Ari, vocês contaram história para a barriga? Eu contei algumas. Eu tava pensando, assim, que eu acho que eu não fui muito estimulada, assim, não veio de nascença, assim, não veio de berço o interesse pelos livros, porque quando eu aprendi a ler, eu tive uns tropeços, assim, tinha uma professora muito chata, que eu não curtia muito, e eu troquei de escola também na segunda série, quando eu estava aprendendo a ler, então eu nunca fui muito amiga dos livros, assim, eu gostava mais das imagens, né, mas não tinha muito saco para ler, eu lia mais do que o colégio pedia. Mas eu procurei, quando eu engravidei, eu procurei fazer diferente quando o Pedro era criança. Eu procurei ler mais para ele, quando ele... Na barriga eu não lembro de ler, mas eu lembro de ler quando era criança, para dormir. Ele ganhou uns livrinhos que dava para levar para a cama, assim, e lia bastante antes de dormir. Tanto é que ele lê muito mais facilmente que eu, né, hoje. E acredito que o pai dele também lia, assim, e era tranquilo, assim, para ler, mas acredito que a facilidade que ele tem, essa amizade que ele tem com os livros que eu não tive, se decorreu desse estímulo, assim. Eu acho que tem a ver com o estímulo, diretamente. Eu acho que tem a ver com estímulo.
Tem a ver. E ele se deve... você acha que, por um acaso, ele se deve mais a esse estímulo? Ou que tipo de estímulo é esse? A gente viu ali nos stories do Andorinhas Kevin de recente Nascença. que houve uma discussão a respeito disso, em relação a estímulo à leitura, tem que ler, ou estímulo à leitura, ter livros próximos, estímulo à leitura, lê esse aqui que você vai gostar. Como é que foi esse estímulo no caso do Pedro? Eu queria saber como você acredita que o estímulo ele pode ser o responsável, o estímulo dos adultos ser responsável pelo gosto da leitura das crianças. Eu acho que os primeiros estímulos é ler junto, né? Mostrar o livro para a criança, contar a história junto, né? Não, porque ela é apresentada, né, a um livro, né? Ela não vai descobrir um livro sozinha, assim, só depois que ela é familiarizada com os livros. E eu acho que se deve mais aos estímulos, a estar os livros perto, os pais lerem com a criança, do que ao vir esse interesse de nascença, assim. Não que esse interesse não haja, né, que ele exista, mas eu acho que vem mais desses estímulos. Entendi. Tem uma coisa que eu falei no início da primeira oficina online, depois das 6, 7 outras presenciais de contação de histórias do Andorinhas. Uma coisa que a gente falou bem no comecinho, no primeiro encontro, foi que a contação de histórias seja um exercício que, se realizado com as crianças, que seja realizado alinhado ao interesse da criança. Que nenhuma criança seja obrigada a ouvir uma história. Da mesma forma, quando o Cássio Literatura, no Instagram, entrevistou a gente numa live, ele perguntou: então, gostaria de saber uma dica de leitura de vocês? E ao que eu respondi: Cássio, vou fazer a desfeita de não dar uma dica de um livro, de uma outra forma de literatura, que ninguém, absolutamente ninguém, em momento algum, em hipótese alguma, se sinta obrigado a ler um livro, principalmente na infância. E assim, eu trago isso nesse momento para distinguir estímulo de estímulo. Que o estímulo, ele, ao mesmo tempo que é necessário, ele é inerente à existência. O estímulo está lá. O estímulo já está lá. O estímulo pode ser uma prateleira com livros. Que já vai estar lá. Que vai ser colocada, sim, e que a partir daí está lá. Que eu não preciso chamar a atenção da criança para uma coisa, ou, para ser, né, mais específico no que a gente está falando, eu não preciso chamar a criança para poder ver um livro, porque ela tem um interesse conectadíssimo com ela própria, desde pequenininha. E esse interesse vai se desenvolvendo na medida que ela vai pesquisando, desde o rolar e desrolar, erguer a cabecinha, chupar o dedo, e depois ele chega aí. Vejo um estante cheio de panela, tiro tudo. Vejo um estante cheio de livro, tiro tudo. Então esse interesse está lá e depois vão vir os estímulos. Mas os estímulos também já estavam lá. A criança encontra com esses livros. Diferenciar essas duas formas de estímulo, para mim, é muito, muito, muito essencial. Até porque, lembrei agora que diferenciar esses tipos de estímulos, né? Lembrei que no começo da tua fala, Ari, tu trouxe o exemplo da professora, né? Que no
no aprender a ler, na alfabetização, né? Tu não tava afim, tu disse, era chata. Ela talvez tivesse as melhores das intenções, mas para ti não foi uma boa referência, não foi um bom estímulo o que ela tentou fazer. E o que pode até, inclusive, ter gerado esse distanciamento com a leitura, com as histórias, com esse mundo fantástico da literatura, né? Dos livros. E aí eu vejo que essa familiaridade com o que o Marx traz, de que ninguém seja obrigado a ler nenhum livro que não queira, que ninguém seja obrigado a sentar para ouvir uma história que não esteja afim, né? Se não está afim de ouvir história naquele momento. O que a criança tem demonstrado? Onde está o interesse dela? Né? Se eu, adulta aqui, presente pro aqui e pro agora, percebo as necessidades dela, vejo que os interesses, conforme ela vai crescendo, podem ir mudando. Né? Vejo que com o tempo os interesses vão indo para outras coisas, né? Por vezes podem ser livros de dinossauros ou de astrologia, das estrelas. Livros sem letras. Livros sem letras. Que eu lembro sempre de uma menininha, queria tanto lembrar do nome dela, mas ela ia buscar livros com a mãe e tinha os irmãos mais velhos também, e ela tinha 2, 3 anos, talvez. E pegando um livro assim da estante juvenil, ela disse: mãe, isso aqui não é um livro. E porque aquilo só tinha letra. Não era o interesse dela. Então não adianta colocar na estante coisas que não são do interesse da criança. Sim. Nenhum estímulo nosso, do adulto, vai fazer com que a criança se interesse por algo que ela não queira. Qualquer tentativa de chamar a atenção da criança para um livro é uma distração daquilo que ela está fazendo naquele momento. E se a gente começasse a perceber as crianças como seres que têm agência, que têm querer próprio e que têm uma atenção própria, alinhada com eles mesmos, bem mais alinhados que nós, infelizmente, ou felizmente que nós estamos vendo isso agora, se começássemos a percebê-los assim e acompanhássemos esse interesse, percebêssemos, observássemos, contemplássemos e disso tirássemos o necessário como responsáveis para criar o ambiente saudável para essas crianças, num estante de livros, por exemplo, manter, enquanto é você o responsável ou quem tem a possibilidade de fazer isso, manter na estante de livros da criança livros que de alguma forma dialoguem com os interesses dela. Tem criança que vai pela primeira vez, e eu acho que talvez 99% delas vão pela primeira vez se interessar com um livro, como um ator ou uma atriz que chega numa clássica oficina de teatro e chega no exercício. Esse objeto agora é tudo menos o que vocês estão vendo, é tudo menos uma touca, nesse caso, que quem está no YouTube está vendo, quem está no Spotify fica na imaginação. Que também é um ótimo artifício. Que é um ótimo artifício. E a criança interage com o livro sem nenhuma pretensão, inicialmente, de que aquilo é para ser lido. Leitura é um negócio que vai surgir. E ela vai surgir do interesse da criança. Se não surge, perigo à vista. Se surge do interesse de outra pessoa sem ser o interesse da criança, perigo à vista. E sim, isso não tira as referências que ela tem na vida, né? Que ela tem desde a barriga, desde antes de nascer, ao depois. Né? Não tira o valor das referências que ela tem, da mãe que conta histórias desde o momento que está na barriga, a quando nasce, a quando pais leem para ela antes de dormir, ou contam histórias
no momento que a criança está afim. Sim. E quando eu digo que perigo à vista, cuidado ao chamar a atenção das crianças para qualquer coisa e para os livros, vale sempre dizer: ah, mas eu fiz isso a minha vida inteira. Calma, respira fundo, que a consciência de que tá tudo bem ter acontecido da forma que foi, ter essa consciência, porque tudo que foi até agora foi necessário. Que é observar o que está lá atrás como necessário. Do contrário, não estaríamos aqui. Se tudo não tivesse sido do jeitinho que foi. Sim, a partir de agora, né, levado para a consciência, que essa consciência vire força e não culpa, como diz a Ivana. E daí eu posso observar qual é o necessário desse momento. Fazer esse exercício de presença. Quando tu diz que para criança o livro é tudo menos um livro, na nossa concepção de livro, eu me lembrei... Pode, filha. Eu me lembrei de quando eu trabalhei, foi um mês numa escolinha, que tinha uma estantezinha de livros para bebês, digamos, porque era um ano e meio, e eram livros de papel. Então, aqueles bebês queriam pegar aqueles livros. Estavam lá naquelas estantes. A certo dia eu deixei, porque tá ali, né, para usar. Pensei como eles. Então, a dona da escolinha ficou muito brava, porque eu deixei eles pegarem, aí uns rasgaram. Daí eu coloquei, mas eles estavam ali. Não, estão ali que é para ti contar as histórias para eles, não para eles pegarem. Fale-me mais sobre isso. Então, só para colocar, né, que para uma criança dessa idade, elas vão manusear, vão olhar a cor, vão rasgar um papel, se é papel, vão rasgar, ou não, vão amassar, vão esticar. Então, ter uma coisa que esteja à mão da criança e que tudo bem ela usar da forma como ela preferir naquele momento, que é a forma como ela está explorando naquele momento, né? Então, sei lá, um livro de tecido, ou tem uns de borracha, enfim, vai adequando, né? Como tu disse, ter livros que são do interesse... Você tá falando, já aconteceu? Já. Ter livros que são do interesse, mas no caso dos bebês, né? Ter livros que eles possam realmente manusear, né? E não ficar a gente olhando assim, cuidando, ai, será que vai rasgar? Porque aí não está permitindo ele usar todo o potencial ali naquela ferramenta, né? Que às vezes a pesquisa dele é justamente rasgar nesse momento. E daí, como é que vai dizer que a experiência de uma criança bem pequena rasgar vai ser menos válida do que contemplar as imagens do livro? Ah, mas não, eu li, mas pera, Max, você está falando que está tudo bem rasgar o livro? Se é o livro que está ali, agora não precisa ser. Se foi colocado o livro à disposição, acho que é bem isso, né? O livro foi colocado à disposição da criança. Então, está ali para o livro se relacionar com a criança. Isso não quer dizer que a criança maior, depois, a gente não possa... olha lá, ó. A gente não possa dizer, assim com o livro não dá para fazer, não dá para pisar no livro. Assim com o livro a gente não faz. É diferente, né? Aqui a gente está falando do bebê, de criança pequena que está ali iniciando essa interação com os livros. E toda essa interação, é interessante que tenhamos um olhar atento a toda a interação da criança, que a interação dela é daquele jeito ali mesmo. Uhum. É a pesquisa que ela está fazendo. É a pesquisa que ela está fazendo. E outra, né? Qualquer repreensão demasiada nesse momento pode vir a causar um distanciamento grande da criança com o livro mais tarde também. Ainda mais se vier de um lugar de tensão, né? Sim. De não neutralidade. Sim. Essa tensão pode vir, inclusive, de um lugar de apego com o livro.
que foi o fato, né, dessa dona da escolinha ali. Se ela tivesse, né, imagino que isso não tenha acontecido, mas se ela tivesse repreendido a professora, que é toda educadora que lida com bebês, é muito querida por esses bebês. Se ela tivesse te repreendido diante dessas crianças, possivelmente isso poderia ser um marco visto como negativo mais tarde, né, para essas crianças em relação ao contato com os livros. Isso me fez lembrar também esse costume, costume nosso, costume de adulto, de ter um direcionamento, né? Esse livro é para crianças de 3 anos. Esse livro aqui, nossa, ele é fantástico para crianças de 5 anos. Quem é tu para decidir para quem esse livro é? E aí eu me recordo que teve uma tarde em que o Martim trouxe um livro para cá, para o Andorinhas, e é um livro que está ainda aqui, é um livro fantástico, assim, com vários animais do Polo Norte, e aí os animais da África, os animais da América, os animais do oceano, e é um livro que é cheio de abinhas e cheio de informações com vários, né, sobre esses animais, onde eles vivem e tudo mais. Essas informações seriam para crianças. Eu, aqui, adulta, né, nesse processo racional, diria, esse livro é para crianças mais, assim, não sei que idade, mas maiores, né? Não para crianças pequenininhas. Pois acontece que uma tarde o Thomas aqui pegou esse livro. O Thomas é uma criança que tem... Vai fazer 3 final do ano ainda. Sim, então isso foi talvez início Antes do da ano. quarentena, né? Claro, início do ano ali, né? Então ele tinha recém feito 2 anos. E ele leu o livro. E ele folheou e ficou assim, tempão no livro. Vários animais, e aí você abre e lá dentro tem sobre o animal. E ele olhava o animal e dizia, essa baleia. E falava o que ele queria falar sobre a baleia. Meu Deus. Um animal que ele não conhecia, então ele me perguntava, o que é isso aqui, Anne? E eu, esse é o tubarão-martelo. E eu não ficava menosprezando ou achando que ele não iria entender. Eu não fiquei diminuindo a capacidade do Thomas. Eu respondi aquilo que eu estava vendo, que eu sabia. Olhava ali, esse é o tubarão-martelo, Thomas. E ele não esqueceu. Ele continuou depois, ele foi pegar um cachorrinho de pelúcia e ele contava para o cachorrinho de pelúcia, esse aqui é o tubarão-martelo e esse aqui é o peixinho. E aí ele virava, aqui está o pinguim. E levantava a abinha e olhava e fechava e virava a página. Olha a zebra, aqui está o elefante. Quem sou eu para dizer qual livro a criança tem que ler? Não é fantástico? Eu morro de amor por esses pequenos que me ensinam todo dia, toda hora. E mesmo alguns livros com histórias que têm palavras difíceis, tipo estapafúrdio, sei. A criança, ela ouve uma vez, aquilo para ela já faz algum sentido, né? Então, não precisa ficar simplificando ou trocando por coisa mais fácil, né? Só se quiser, mas não precisa. A criança tem toda a capacidade de entender naquele contexto. E se não entender, pergunta, enfim. Também, quem sou eu para dizer se ela vai entender ou não? Mas o que está escrito no livro é aquilo, né? E eu vejo que enriquece muito o vocabulário. A leitura não é feita com esse propósito, mas sim, enriquece muito, né? Vejo que principalmente por esse ponto, assim, quando o adulto não se preocupa se a criança vai ter um entendimento ou não, porque em que acrescenta simplificar tanto, porque é nós colocando uma incapacidade no outro, né, achando que o outro não vai entender. É a própria questão da autonomia, né? Da autonomia da própria criança ali em relação à leitura e o livro. A gente estava falando da questão aí da
da própria evolução da criança, do livro e da relação dela com o livro, isso tudo é estimulado pela capacidade natural dela, da curiosidade a respeito daquilo. A gente fica, às vezes, com essa questão de tipo, ai, mas você está lendo errado, não é assim que se lê, né? E existe um jeito certo para aquela criança que está se inserindo, que está se relacionando com aquilo, né? Que é isso que a gente está trazendo. E a própria curiosidade dela com o que vai se apresentar ali, as palavras, né? O que são essas palavras e a própria maneira dela de ler, né? Que às vezes a criança mesmo, ela pega o livro e oferece para você, que eu acho fantástico. Você quer que eu conte uma história para você? E você deixar ela ser ela mesma naquele ato dela ali de querer contar a história para você, é fantástico, assim, sabe? Porque aí você começa a observar justamente esse ponto que é da autonomia. Ela consegue fazer o sentido naquele livro e aquele livro ser tão especial para ela da maneira dela. Essa coisa de, às vezes, fixar a moral e o sentido dentro do livro, que esse livro aqui tem moral, então eu tenho que levar porque simplifica. Não, sabe? Pode ter aquilo ali pode complementar de alguma forma, entendeu? Mas você deixar aquilo trazer o sentido naturalmente dentro da criança, dentro do que ela faz mesmo, né? Que é o caso do Thomas, lendo aquele livro com a baleia, e ele lendo para si mesmo. Cara, eu acho que quem ainda não teve essa experiência de observar uma criança lendo da maneira dela, por mais que você ache assim, mas a criança não sabe ler, e observa o ato e não julga. É assim, um ato muito lindo, sabe? De você falar assim, que bacana e que incrível essa autonomia dela e como que a história é muito mais legal até do que você contaria se você estivesse lendo. É muito mais legal a história dela. Cada criança vai trazer uma diferenciação completamente sua na hora que está lendo. É um exercício interminável observar crianças lendo. Cuidado, isso pode viciar. Sobre a moral das histórias, aquela história, né? Se o livro não der conta da moral da história, sem a moral da história, não tem moral. É que tem um tipo de narrativa, que é as fábulas, né? Que criaram essa tradição, né? Criaram essa tradição de, no fim da fábula, traz a moral da história. Eu aboli as morais há um bom tempo já e opto por não contá-las, por deixar fora. Acho que cada um pode ter o seu entendimento da situação. Que isso a mim me parece assim, liberdade para interpretar, liberdade para entender. Sim, se há um desequilíbrio nisso, não está na moral da história, mas justamente na intenção de se ler a moral da história para alguém. Ou na intenção de quem criou vai saber. Essa tradição de ter moral. Acho que foi na melhor das intenções. Foi. Que nem a Prodari. Quem não teve alguém com ótimas intenções diante de prateleiras de livros? Não é mesmo? Eu acredito que a própria abertura da questão da literatura ali, para quem não teve, né, uma relação muito boa com os livros durante a infância, né, o adulto, a relação adulto-livro-criança, né, para quem não teve muito boa essa relação, eu acho que o livro infantil, essa relação com o livro infantil, com a oportunidade de se observar uma criança lendo, eu acho que é também a oportunidade para nós, adultos, de se reconectar com essa literatura, com essa curiosidade infantil que tem dentro da gente, que é natural, sabe? E eu já presenciei acontecimentos de... Geralmente o pai, né, não tem muito essa questão de estar lendo ali e tudo mais. Eu já presenciei dessa questão de um pai ver o filho lendo da maneira dele, e logo depois que o filho sair,
o pai mesmo pegar o livro e falar, peraí, como que é esse livro aqui? E tentar entender ali qual é que é da brincadeira e brincar com o livro, sabe? Sem essa pretensão de o livro tem que ensinar, que o livro tem que ter uma função, né? Mas pelas qualidades que ele pode nos dar ali, justamente para a brincadeira da imaginação, de você se teletransportar para outro lugar que não é o lugar que você está agora e ao mesmo tempo é o lugar que você está agora, sabe? Essa viagem, esse passaporte que o livro te dá de convite, né? Independente da qual maneira com que você vai lidar com ele. Livros infantis têm poderes mágicos, vários. Um deles é a capacidade de, às vezes, diante de alguém distraído, não ser livro. E não só os bebês, também os adultos. Por achar que aquilo pode não ser um livro, cair na relação, não é nem entrar, é cair na relação com o livro, correr o risco de se apaixonar. Eu sou suspeita em falar porque eu adoro livro infantil, histórias infantis, e eu acho que no fundo me veio uma memória agora. Acho que no fundo é a minha criança matando um pouquinho dessa vontade de ter histórias infantis. Eu lembro que quando eu era pequena eu tinha alguns livros que eram da minha irmã e que eu lia, mas eu tinha muito livro que era umas espécies de cartilha, pareciam livros didáticos, e que aí eu brincava de escola. E eu fiquei pensando agora, talvez seja daí o meu gosto por livro infantil. Minha criança tinha muito livro didático. Estou tentando sanar uma falta. É que eu vejo tanta arte assim nos livros infantis, né? A ilustração, o tipo de arte que me encanta muito. E aí tira o infantil do livro, né? É um livro, é uma obra, né? A obra. Talvez o infantil do livro infantil possa ser traduzido em alguma faceta dessas possíveis como livros plenos de expressão. Livros em que os autores se dedicaram a manifestar a sua essência. Eu gosto de dizer que o livro infantil é muito mais legal que o livro adulto. O livro adulto tem aquela montoeira de palavras estruturadas e que tem que ficar daquela forma e só. O livro infantil, não. O livro infantil ele pode ser só de imagem, ele pode ser só com texto e as palavras podem flutuar, voar, tomarem outras formas que não as formas padrões que nós temos, sabe? O livro infantil é o encanto puro, sabe? O livro infantil, assim, eu tenho literalmente essa paixão, assim como a Anne disse, né? Eu me descobri muito depois desse processo, fazendo a contação de histórias, a formação de contação de histórias com vocês, que eu tive essa aproximação ali com o livro infantil real, assim como a Ari, que teve a professora que estava toda cheia de intenções, a minha mãe estava toda cheia de intenções também para conseguir fazer eu e meus irmãos para ler, e não conseguiu. E aí acaba que em algum momento aquilo volta de alguma forma e de uma forma que não te obriga a nada, só se relacionar como é. E ali começa a crescer essa paixão que eu costumo dizer que depois você se apaixona por um livro, é como andar de bicicleta, você não desaprende e aquilo te chama de vez em quando, sabe? Vai te chamar de novo, oi, tudo bem? Não quer entrar nessa viagem, nessa imaginação, não quer embarcar nessa aventura comigo de novo, sabe? Independente de qual seja o gênero literário, né? Alguém que já se conectou uma vez de verdade com o livro, basta que eles estejam disponíveis. É como a bicicleta, para você deixar de andar de bicicleta, ele tem que estar muito bem guardado atrás da bagunça, tipo as nossas ali. É que agora é um período que não é nem muito legal, né? Ah, andar sim, de bicicleta. sim.
Mas para você deixar de se conectar com a bicicleta, ela tem que estar muito bem guardada. Para você deixar de se conectar com um livro, só pode que ele está num armário fechado. Ele está no fundo da gaveta, empoeirado em cima da geladeira. Talvez o que esteja empoeirado seja a gente, né? Nós adultos, Também. guardados no fundo da gaveta. Caído atrás da estante. Curioso isso, né? Qual que é a sua relação com os livros? Como foi na infância? Se você chegou até aqui, faça o convite. Dá um pulinho no nosso Instagram, no nosso Facebook. Manda uma mensagem para a gente com... E tem mais. Estamos lançando, não sei se depois do lançamento desse episódio do podcast ou até antes mesmo, a oficina de contação de histórias, a segunda online. Eu brinco que era uma vez presencial e dessa vez online, comigo e com a Anne, uma experiência que a gente fez várias presenciais, e a gente descobriu um gostinho novo, um gostinho completamente novo de fazer elas online. Eu confesso que, para mim, essa oficina que está acontecendo agora, que vai finalizar no próximo sábado, ela está muito mais gostosa que as presenciais. Mas eu sou suspeito em falar. A que eu estiver fazendo provavelmente vai ser muito mais gostosa. Eu ia dizer isso, justamente. Nossa, tá Diga, muito Maíra. boa. Não, eu ia dizer que tá muito boa mesmo. Você É também quase uma suspeito. terapia. É uma terapia. Cuidado com a mosca. É que as histórias têm esse poder de nos conectar com algo que é mágico, né? Sim, total. Aproveito para fazer o convite. Se você não está no nosso canal do Telegram, pesquise Educação Viva no Telegram, você encontra o Andorinhas, @EducaçãoViva. Um abraço de Andorinha, Um abraço. um beijo, queijo, É. au revoir. Au revoir. Au revoir! Revoar.